Fala meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações dessa vitória do São Paulo pelo placar de 2-0 contra o Alianza Lima pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. São Paulo com 10 pontos, praticamente classificado para as oitavas de finais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos aí para o pró-jogo dessa grande partida. Paulo 2-0 contra o Alianza Lima, 10 pontos em 4 partidas, venceu os 3 fora de casa. O jogo em casa contra a equipe peruana terminou 2-2 e ele acabou de falar 100% responsabilidade dele, que foi aquele jogo que ele foi criticado, porém, dentre as substituições, ter tirado o Ferreirinha num dos melhores jogos do Ferreirinha na temporada. A gente já vai para a zona mista, entender o que está acontecendo por lá, mas vamos ouvir o que disseram jogadores importantes no campo ainda, logo depois do triunfo. Muito feliz, é uma sequência importante. A gente sabe o quanto é difícil vencer 3 jogos fora seguidos na Libertadores. Hoje foi mais uma batalha aqui, uma guerra. Nossa equipe se comportou muito bem, principalmente nos primeiros 20 minutos ali que a equipe deles pressionou bastante, né? A gente conseguiu suportar isso, depois com o nosso jogo a gente conseguiu achar os espaços e poderíamos até ter feito um placar mais elástico, mais feliz, né, com os 3 pontos. Agora é fazer 2 grandes jogos em casa para a gente confirmar esse primeiro lugar no grupo. Muito feliz, né? Acho que o grupo merece, né? A Libertadores é uma competição extremamente linda. Eu particularmente sou apaixonado por essa competição, né? Tantas outras, mas essa é muito especial. Especial também para o clube, especial para o torcedor, né? Ressaltar que o São Paulo pela primeira vez vence 3 jogos fora de casa, então isso engrandece ainda mais a história desse clube maravilhoso. Tem aquela coisa, né, do torcedor, de torcer por um, torcer por outro, mas eu acho que quem está aqui é pisar jogo a jogo, né? Então temos 2 jogos lindos dentro de casa, fazer o Morumbi embalar e a gente conseguir as 2 vitórias para poder consolidar essa fase de grupos. Teve passe, graças a Deus, pude dar mais minha primeira assistência na Libertadores e que venha muito mais ainda. E vai sair meu gol ainda, quase saiu ali, mas creio que já vai sair na hora certa. Da nossa assistência, teve inclusive o gol que a gente já viu do Ferreirinha anulado, que seria outra assistência dele. André, vamos lá. O São Paulo vence, a gente já falou da questão matemática, um time que passa por uma sequência de invencibilidade importante e tendo desfalques. Mas nas adversidades surgem soluções também. A gente viu aí o Alves, a gente viu aí o André. Silva, a volta do Lucas. Quanto esse período, lá na frente a gente pode olhar e falar, poxa, que curioso, né? Naquele momento o elenco que podia dar uma afundada, o grupo ter dado uma afundada até se fortaleceu criando um repertório para jogar nas diferentes competições. E são perdas de jogadores que fazem papéis fundamentais, né? Naquilo que a comissão técnica queria fazer com o time do São Paulo. E, assim, eu atribuo muitas das críticas de um período que parece estar ficando para trás, pelo menos sendo aliviado com a boa fase, quando o São Paulo empata no Campeonato Brasileiro, seja no Morumbi, seja fora de casa. Eu acho que as críticas elas são mais pesadas do que deveriam, porque elas partem daquele mesmo lugar em relação a pessoas que acham que esse treinador não deveria estar na posição em que ele está. Mas todos os times oscilam, a gente viu o Flamengo oscilar, a gente viu recentemente o Palmeiras perder em casa para o Bahia. Não estou querendo dizer que o São Paulo está no nível dessas equipes. O que eu quero dizer é que a coisa não é certamente tão preocupante, tão negativa quanto parece ou quanto é mesmo na cabeça de algumas pessoas. Agora, o André, por exemplo, é um jogador cujo potencial sempre foi identificado. André, desculpe. É ele? Não, Alan Franco chegando na zona mista vai começar a rolar. Vamos ouvir Alan Franco, zagueiro do São Paulo. Me chamou a atenção na nossa transmissão. O Rafael já estava recuperado, aparentemente estava tudo bem, mas você virou para o banco e falou, pede para o Jandrei continuar aquecendo. E aí o nosso narrador, o Vinícius, falou assim, isso é que é ter uma visão geral do que está acontecendo e ter a experiência de saber que a qualquer momento o Rafael podia cair novamente e ter que sair do jogo. Você percebeu que era hora de manter o Jandrei ali pronto para qualquer eventualidade? Boa noite primeiro. A verdade é que eu falo sempre para todo mundo, está preparado por qualquer coisa que pueda acontecer dentro do campo. Havia acontecido isso com o Rafael e eu estava preocupado por ele, porque foi uma caída muito forte. E, gente, a gente já passou uma coisa com o Nacional, né?
E eu, quando vi que ele caiu, eu já comecei a chamar aos médicos, todo mundo, para vir atender ele, porque me preocupa. Então, mesmo assim, ele falou que estava um pouquinho malhado. Então, eu falei para o Jandrei que continua aquecendo, porque podia acontecer qualquer coisa. Mas depois ele deu segurança para a gente e falou que não, que estava bem, que só foi uma pancada forte e nada mais. Mas sempre tem que estar todo mundo atento e preparado para qualquer coisa. Eu sei que a vitória é de todos, mas 3 jogos fora de casa na primeira fase é inédito. Você nunca perdeu um jogo de Libertadores em 2 anos com a camisa do São Paulo. E mais, nesses 3 jogos não teve nenhum gol sofrido. Queria que você tentasse destacar tudo isso num torneio que você conhece tão bem, que você sabe que é tão complicado e tão difícil. Muito feliz por tudo isso que está acontecendo na minha carreira, agora no presente. Então, eu continuo trabalhando, como eu vinha trabalhando faz tempo já, aproveitei a oportunidade, então, seguir trabalhando, agradecer a Deus por o momento e por cada oportunidade que a gente tem e sempre tentando dar o melhor, né? A gente sabe que a Libertadores é uma competência que todo mundo quer ganhar, quer sumar pontos por lo que ela transmite e o importante que é a Libertadores. Mas a gente sempre se prepara da melhor maneira para tentar fazer o melhor e sabendo que São Paulo sempre competiu da melhor maneira nessa competição. Então a gente sempre se prepara bem e tenta fazer o melhor para ficar com os 3 pontos sempre, tanto fora de casa como em casa. Mas a gente sempre continua trabalhando da mesma maneira e com a mesma humildade. E o gol quase saiu, né? Ela pegou na trave ali, o goleiro ficou esperando sua definição, aí por capricho pegou na trave. Sim, quase. Aí o Castillo me puxou um pouco do ombro. Mas em qualquer momento vai chegar e eu acho que vai ser num bom momento, assim que também contente por isso. E uma última, hoje o São Paulo subiu assim que acabou o jogo, uma foto sua com o André Silva, um abraçando o outro. E eu conversei com o André Silva na concentração ontem e ele também falou, aquilo foi de jogo, a gente discute, a gente quer ganhar e saímos de lá, já não rolou mais nada. Mas essa foto hoje voltou aquele assunto, tá tudo legal, tudo tranquilo, né? Gente, eu acabei de falar isso. A gente tem um grupo maravilhoso, um grupo trabalhador de pessoas muito humildes e pessoas muito boas. A gente nunca teve um clima ruim, isso vai acontecer, é do jogo, eu vou cobrar, eles vão me cobrar. Então, foi um momento assim, porque a gente empatou o jogo quando tinha para ganhar. Então, foi um momento tão ruim que se deu assim, mas esse é um cobramento para melhorar o time, o cobramento para todo mundo melhorar. Não é que a gente brigou nem nada, a gente entrou no vestiário e se pediu desculpa, são coisas que acontecem no jogo. E eu, como falo para todo mundo, eu sei que sou chato, mas eu sempre tento fazer o melhor e de minha voz também falar da melhor maneira para meus companheiros dentro do jogo. Mas é meu jeito, é a minha personalidade. Então, eu quero que a gente deixe de falar disso, porque esse grupo é uma família muito hermosa, cheio de gente com uma personalidade muito boa e gente muito boa. Então, a gente está bem e vai continuar por esse caminho que está acontecendo muitas coisas boas. Ponto final nesse assunto. Vai para casa, vai descansar. Valeu, obrigado. Valeu. Alan Franco, então, Mota, daqui a pouquinho outros jogadores do São Paulo vão passar aqui pela Zona Mista. O São Paulo comemorando muito essa 3ª vitória fora de casa, esses 10 pontos. E agora aquela torcidinha de leve para o Tajeres na quinta-feira, para matemática classificação já acontecer, sem os 2 jogos que ainda vão ser realizados lá no Morumbi. Tá certo, Mota? Valeu, Edu. Já a gente volta à Zona Mista. O Edu citou, aliás, boa entrevista com o Alan Franco, que vem jogando muito bem, muito regular nos últimos meses, desde 2024. E aí a foto citada, né, dos dois comemorando. Depois deu para ver, inclusive, quando acabou o jogo, a transmissão mostrou os dois ali, um pulando muito com o outro. O episódio, no caso, foi o jogo com o Botafogo, né, que foi aquele 2-2 e tal, que eles dois bateram boca, tinha mais um, acho que o Luciano. E, André, você estava falando, volto contigo. Só para concluir, o André Silva é um jogador cujo potencial já foi identificado há muito tempo, mas, né, nos olhares que a comissão técnica do São Paulo tinha para o time, ele evidentemente não tinha tantos minutos quanto ele tem hoje. É uma questão de necessidade, com jogadores machucados, em especial o Caleri, e vai demorar muito para voltar. E o André Silva não parece ser um jogador que se permite ofuscar
por causa da necessidade que ele tem que suprir. Então, o jogo de hoje, outras atuações, ele tem cumprido o papel dele, mostra que o elenco do São Paulo tem opções, embora não seja um elenco tão profundo quanto eu acho que deveria ser, mas existem soluções e o trabalho precisa ser analisado com relação ao que está disponível. Eu acho que a gente tem que partir daí. Eu acho que a comissão técnica do São Paulo tem feito mais do que seria o normal esperar a partir do momento em que tantos jogadores ficaram indisponíveis, alguns por muito tempo. A minha impressão é que, a partir de agora, com o Lucas de volta, é uma situação de descobrir como utilizá-lo, é um dos dilemas mais desafiadores, né? Descobrir como retirar desse jogador o máximo que ele pode entregar nos períodos em que ele pode ficar em campo sem correr risco ou muito risco de perdê-lo por um longo tempo, né? O Lucas é um jogador que faz diferença imediata quando ele está no time. São Paulo com ele é muito mais perigoso, mais inteligente, mais rápido, mais tudo do lado positivo. Mas ele também é um jogador frágil, pelo menos nesse momento ele atravessa um período de fragilidade. E o São Paulo tem que descobrir a forma de explorá-lo, de tirar dele o que ele tem de melhor, sem correr muito risco de perdê-lo por mais tempo. Já já a gente volta à zona mista do estádio, que recebeu o 2-0 do São Paulo contra o Alianza Lima. Qualquer novidade do autor, só me gritar por aqui que eu vou tocando com o Breler e com o André Kfouri. Breler, o ponto que o André cita do Zubeldia é o que sempre me pegou para defendê-lo. Além de gostar do trabalho dele, me parece que o São Paulo tem outros problemas, como, por exemplo, a questão financeira ou a questão médica de jogadores afastados. E ele está tocando o barco. E o que me chama muito a atenção de um cara que fez a sua carreira de forma brilhante pré-São Paulo em um contexto, por exemplo, de futebol equatoriano, é de saber trabalhar, entre aspas, com menos. Porque a gente está falando, tudo bem que o sarrafo competitivo no Brasil também é mais alto, mas ele perde os jogadores e você nunca vê isso ser pauta frequente nos discursos dele em coletivas. Por exemplo, no jogo que ele assumiu a falha no Alianza Lima, ele falou da questão física do Ferreirinha, mas individualmente, não assim, sabe como é, porque senão quebra, é porque eu não tenho peça. E vai se virando com o que tem, puxa a gente da base. O próprio Alan Franco, que a gente acabou de ouvir, antes dele, não era quase nada. Ninguém esperava que ele virasse e ele já estava há tempos no elenco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do Zubeldia, tanto como coordenador de jogadores, como de uma figura que parece que hoje tem um tamanho respeitado pela diretoria, mas que ao mesmo tempo toca ali o quadrado dele de uma forma muito individual e muito... O espaço é dele, ele é que dita os rumos, ele é maior do que isso, sem precisar brigar, não estou querendo dizer que ele é maior que a diretoria, briga com o dinheiro, não é isso, mas que ele tem um valor dele incontestável para tocar o trabalho. Sem dúvida, Felipe, e até esse ponto que você toca, né, de não terceirizar a responsabilidade, de não usar desfalques como desculpa, essa postura do Zubeldia é de muita hombridade, de muita retidão e de saber trabalhar com a diversidade. Ele é muito inventivo nesse aspecto, porque o trabalho dele no São Paulo oscilou, como o trabalho de qualquer técnico. Tem até o fim a reta final do Campeonato Brasileiro no ano passado, a avaliação era boa. Pelo fato de São Paulo ter terminado o ano jogando mal, ele já começa um pouco mais pressionado. Sim. E aí atuações em começo de temporada naturalmente oscilam de todo o clube, mas aí ele já carregava um certo passivo de 2024 e aí o caldeirão esquenta e com muitas críticas desproporcionais. Algumas merecidas, sim, o trabalho poderia retomar o fio do ano passado, principalmente na Libertadores, em que ele foi muito bem, e o Zubeldia soube lidar com isso no momento que parecia o mais complicado, com vários desfalques, e um desfalque atrás do outro, Lucas, Oscar, Caleri por final, e ele foi encontrando soluções, com 3 zagueiros, ele foi aos poucos trazendo os garotos da base, e ele era muito criticado por isso, mas no momento certo. Então, o Lucas Ferreira é mérito dele, Matheus Alves, o Juan na zaga. Então, ele soube olhar para o que tem à disposição e fazer um bom caldo. E o principal, ter estratégias diferentes para momentos que pedem isso. Então, fora de casa na Libertadores, faz todo sentido dar uma sacrificada no lado direito, com Ferrarese, com Cédric Soares,
vai perder sim potencial de criação pelo lado, mas ao mesmo tempo ganha segurança para segurar a pressão de adversário, como o Alianza fez hoje. O Alianza tentou pressionar, mas o São Paulo, com um pouco de posse de bola, com uma linha de defensores forte, conseguiu segurar esse ímpeto para soltar o time depois, e principalmente no segundo tempo, quando entram Lucas Moura, Lucas Ferreira, o São Paulo tem mais velocidade, tem mais força para pressionar e criou oportunidades para fazer até um placar maior. Então, eu vejo que o Zubeldia ganhou muito crédito nas últimas semanas. Ele perdeu, de fato, no fim do ano passado, e acho que aos poucos está recuperando, porque mostra que é um trabalhador incansável. Isso daí a torcida do São Paulo não pode criticar o Zubeldia de ser um cara passivo, de ser um cara que morre abraçado com escalação ou morre abraçado com o jogador. Luciano não estava rendendo? Foi para o banco e barrado corretamente e ajuda quando entra. Então, aparentemente tem o grupo nas mãos, jogadores exaltando o trabalho dele. Então, a gente vê o Zubeldia num momento diferente no São Paulo, página virada acredito eu, das críticas desproporcionais, e que ele consiga virar esse fio também no Campeonato Brasileiro. Muitos empates do São Paulo não foram merecidos também. Vamos ver uma tela que mostra a sequência invicta. Na verdade, é a sequência invicta e, ao mesmo tempo, o trabalho do Zubeldia é a maior sequência invicta da história na Libertadores. 13 jogos de Conmebol Libertadores, 8 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota. 74,4% de aproveitamento, 19 gols marcados, 1,46 a média, gols sofridos 4,0. Eu acho que essa tela, das 13 partidas, 12 foram com o Luiz Zubeldia. O André, eu acho que essa tela ela tem algumas coisas interessantes. Sofrer 4 gols em 13 jogos é impressionante, e a gente está falando de um time que teve enfrentamentos importantes, como, por exemplo, o Botafogo, que depois de 2 empates, levou a melhor na disputa de pênaltis e foi para a final. Empatar muito é um problema no Brasileiro, por exemplo. Mas no mata-mata, eu não vou falar empatar muito, eu vou falar ser tão difícil de derrotar um time é uma coisa importante. Sim. No enfrentamento de mata-mata. No mata-mata é uma questão de competição, né? De estratégia e competição. Porque os emparceramentos, eles ditam como as equipes vão jogar, e eles acabam determinando uma série de coisas, né, em relação à escalação, escolha de jogadores, ideias e tal. São Paulo hoje utilizou a formação que é a mais frequente em partidas fora de casa, né, com o zagueiro jogando como lateral. Muitas vezes é um pouco confundido, né, enxergar de uma outra maneira, como se fossem 3 zagueiros. Mas tudo bem, essa é uma discussão puramente tática que interessa pouco. Mas me parece que, como visitante, o time de São Paulo tem, e isso a campanha na Libertadores está mostrando, uma forma de atuar que deixa o time bastante confortável e confiante. E isso pode ser muito importante na sequência de Libertadores. Porque no Morumbi, a gente viu os jogadores do São Paulo passando pela zona mista, em relação às próximas rodadas, vamos fazer o Morumbi ferver e vamos conquistar os pontos. Os jogadores sabem do ambiente que se cria, da quantidade de pessoas que normalmente vão ao Morumbi em noites de Libertadores, a forma como a torcida do São Paulo tem se feito presente no estádio nos últimos anos, e a Libertadores é sempre uma ocasião especial. O que falta, né, ou talvez faltava, era uma postura de confiança e de saber ser melhor como visitante. E essa fase de grupos, no mínimo, tem dado muita confiança para os jogadores. Outros trechos de entrevista em que eles falam sobre ambiente interno, essa questão de motivação do grupo, a forma como o próprio Luiz Zubeldia se refere ao grupo de jogadores, como ele lidou com essa situação de muitos desfalcados, muita gente importante machucada, e os jogadores jovens ou não, experientes ou não, porque isso virou um debate também, né? Conforme a utilização dos jogadores que estão surgindo das categorias de base, alguns com muito talento e uma perspectiva muito boa, e alguns mais experientes, uma certa teimosia na cabeça de algumas pessoas em relação ao Zubeldia, na forma como ele atuou, na forma como ele utilizou ou deixou de utilizar, principalmente os jovens, mas o grupo perceber que a fase é complicada, porque tem muito jogador estrelado que não está atuando, e o São Paulo, nesse momento, ganhar 3 partidas fora de casa sem sofrer nenhum gol, tipo, na pior das hipóteses, melhor dizendo,
passa a esses jogadores muita confiança. E acho que o torcedor precisa sentir isso também. E essa fortaleza fora de casa pode ser muito importante nos mata-matas da Libertadores.